E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre algo que não é muito legal, a gente começa falando sobre trauma. Essa é uma palavra muito associada ao leitor de super-herói, porque a gente passa por muita coisa. E uma das mais recentes decepções, eu acho que de, sei lá, 95% dos leitores que leram aquele gibi, é Heróis em Crise. Tá? E essa estatística eu tirei da força do meu ódio, porque eu odiei esse quadrinho. Antes de continuar, tu sabe um jeito de não gerar nenhum trauma em nenhum leitor? É tu clicando no like. Esse é um jeito muito fácil. Vocês devem ter acompanhado o DC Renascimento lá em 2016, né? Foi um grande momento, né? O Wally West voltando e trazendo a esperança para esse universo, né? Finalmente a DC estava na linha correta, né? O Jeff Jones lá resolvendo de novo aí os problemas da DC. Aí de repente veio em 2018, né? 2 anos depois, o Heroes in Crisis, uma minissérie que basicamente destruiu o Wally West, né? A esperança do fã da DC foi destruída pelo Tom King, né? Nome que estava em ascensão ali naquele período. E pra quem acompanha as entrevistas do Tom King, é muito, de certa forma, é frustrante, sabe? Porque parece que ele não, sei lá, ele não parece querer admitir, ele tem um pouco de raiva da situação toda, né? Como o gibi foi mal recebido pelos fãs, né? Virou um gibi meio maldito e ele não sente que ele tem culpa sobre isso. E, enfim, o importante é que durante a última Nova York Comic Con, ele deu uma entrevista que serviu para explicar um pouco mais as coisas e ele se arrependeu. Tom King tem 2 mudanças que ele faria se ele pudesse em Heróis em Crise, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista da Nova York Comic Con. Bom, primeiro ele disse que, né, esse pobre quadrinho, né, que as pessoas odeiam e ele ama tanto. E, na prática, essa entrevista teve um tom meio humorado, né, por mais que seja algo meio chato dele falar. Mas ele disse que o primeiro problema é o nome, né? Heróis em Crise é péssimo, né? A ideia da DC com certeza era chamar atenção, né, e falar que é uma crise, mas na verdade o quadrinho devia se chamar Santuário, porque ele trata justamente, né, de um local onde tem essas pessoas com essas máscaras douradas aí, onde os heróis eles vão para se recuperar dos traumas que acontecem, né, enfim, no universo DC, e obviamente o quadrinho é um paralelo, né, com os traumas de guerra, o que é muito legal, né? Tipo, a temática é bem interessante, mas vamos lá. Número 2, o Wally West escalado como vilão. Né? Segundo o Tom King, basicamente, ele disse a DC que precisava de 2 suspeitos e um assassino, porque é uma história de investigação. E eles disseram, beleza, vai ser o Gladiador Dourado, a Arlequina e o Wally West. E o Tom King disse, ótimo. E ele cita que esse foi o grande erro dele, porque ele não deveria ter aceitado, né? Na verdade, aqui primeiro ele vai defender o ponto de vista dele, que na verdade que faz sentido, né? O Wally West, no Renascimento, ele vem pro universo DC numa situação onde ele não tem mais família. Isso geraria um trauma no personagem e faz algum sentido ele se descontrolar, enfim. Meio que ele caminhar no lado sombrio da força faz muito sentido. Porém, pro cara que tava lendo o DC na época, foi horrível. Para pra pensar que, pô, foi todo um esforço do Jeff Jones, então, né, pra trazer esperança pro universo DC, o legado. Aí o Wally West vira um assassino, perde o controle, mata um monte de gente. Bom, mas aqui no final, ele chega vamos dizer assim, entender esse erro, né? Ele diz que o Wally West era um símbolo do Renascimento, né? Ele não faria isso de novo, se ele pudesse seria diferente. Mas ao mesmo tempo ele ainda diz que ele acha que o Heróis em Crise é maravilhoso, mas assim, ok. Tom King se desculpando por Heróis em Crise, show. Mas agora quando é que ele vai se desculpar pelo Batman? Eu quero começar dizendo que é um prazer te ter por aqui, porque esse vídeo ele sai no domingo geralmente, então tem muita gente que termina a semana com ele ou começa. Então, pô, eu sempre vou me esforçar pra fazer a tua semana começar muito bem, ou terminar, enfim. E nesse momento aqui na tela, tu tá vendo o nome de vários leitores que concordam comigo que a DC só caga com o Wally West e destrói a esperança dos leitores. Ah, lembrando que o próximo clube de leitura do Catarse do canal, lá em catarse.me/2quadrinhos, é com a ilustre presença do Vitor Cafage e a gente vai falar sobre franjinha contato, tá? Então tu tá convidado, aqui na descrição do vídeo tem o Catarse, tu pode ajudar o canal e ao mesmo tempo participar de sorteio, participar de clube, grupo do WhatsApp, é o melhor grupo do mundo, tá? São as melhores pessoas. Loja da Panini não vai bem e leitores reclamam por toda parte. Essa é uma notícia que eu não sabia muito bem como abordar aqui no canal, então vocês vão ver a solução que eu dei, né? Mas vamos lá. Durante as últimas semanas, e na verdade faz um bom tempo isso, eu tenho recebido no inbox muita reclamação de leitor sobre a loja da Panini. Pedido que atrasa, falta de comunicação, né? A galera não sabe como falar, ou consegue até algum contato com a editora por algum dos meios e de repente toma um ghosting e aí para as respostas. Ao mesmo tempo,
da última vez que eu fui lá para São Paulo, né? Eu visitei a Panini, conversei com eles sobre esses problemas, né? A galera da editora comentou que por conta do álbum da Copa e tudo mais, né? Eles estavam com mais atendimento do que estavam suportando, mas que a situação estava normalizada. E na prática, o que eu tenho acompanhado nas redes sociais não está exatamente normalizado, né? Na verdade, se vocês forem ver, por exemplo, a nota da Panini Comics no site Reclame Aqui, hoje a editora é regular. Né? Então caiu bastante, né? Vocês podem ver que eles conseguem fazer um gráfico ali, né? Do último ano. O ponto é que eu me peguei pensando, ok, como é que eu faço para apresentar essa notícia? Como discutir isso? Então acho que a melhor forma, até porque muitos leitores estavam falando comigo, né, no privado, pô, Vini, pô, usa a audiência do canal, dá luz a isso pra gente ver se resolve o nosso problema, né, se a gente consegue. Então a minha solução foi essa, né? Eu postei aqui no Twitter, galera, tô recebendo muita reclamação da loja da Panini no inbox, falta de atendimento para resolver problemas, né, ou atendimento com ghosting. Alguém aqui tá com algum problema? E caraca, teve alguma repercussão, muita gente comentando, gente que nem me segue, né, deve ter compartilhado isso em outros grupos, vieram comentar. Estou com receio de continuar comprando na loja, né, já que esse problema de recusa de pagamento. O André disse que fez um pedido em agosto, né, e consta como entregue, mas não sabe informar para quem, que ele tomou uns 10 ghosts da Panini, né, no WhatsApp, no e-mail, no Reclame Aqui, tem bastante coisa, né, ó, também tive problemas, né, pedido super atrasado, código de rastreamento que não foi identificado no site da transportadora, situação caótica, teve um caso aqui, ó, o Fábio da Caverna do Morcego também comentou, teve um caso até de um lojista, eu acho que ele tá mais embaixo, ó. Sou lojista, né, o Ricardo. Fiz um pedido no dia 15 de agosto de 98 itens, só enviaram 25. Estou aguardando o envio do restante desde a época e nada. Diversas reclamações por e-mail, a única forma de reclamação é pelo site e eu só recebo a resposta padrão que resolverão em 5 dias. O Paulo também comentou o seguinte, eu fiz o pedido antes da mudança, eram 3 pré-vendas e só recebi uma. Né, leva um tempo bom para responder o e-mail, 2 rastreios que nem tinham sido enviados. Cara, é muita coisa, né? O Nessor tá falando porque eu também postei no grupo do Dois Quadrinhos. Tentei comprar na loja, não consegui, ficou dando pagamento recusado. O Ricardo até pediu, né? Vinícius, faz o favor, consegue me passar algum telefone da Panini, né? Pra justamente ele entrar em contato. Né? Assim, desde junho esperando a troca de uma edição defeituosa. Cara, então a situação tá realmente muito complicada. Eu fico muito triste que, geralmente, quando rola alguma entrevista com as editoras pelas interwebs, meio que os assuntos são lombada e lançamento. Sabe? Não tem. Meio que parece que a galera não quer falar dos problemas. E a situação basicamente não melhora. Rapidinhas do canal. A gente vai começar com o bookplate mais legal do ano, que é de Camilo Solano. Sim, o novo quadrinho desse querido quadrinista se chama Beliscão, sai pela editora Pipoca Nanquim e é um sci-fi que entra em pré-venda muito em breve. Né? O Camilo divulgou então esse bookplate, que é uma paródia do Incal, né, claramente. E galera, eu tô muito curioso com esse quadrinho, porque a gente tá acostumado a ver o Camilo ou contando histórias pessoais dele, ou histórias relacionadas a cidades pequenas, enfim, né, o interior. Então parece que a gente associa muito o traço dele a essa parte mais, a vida como ela é, né? Então, pô, poder ver um traço mais cartunesco, mais exagerado num sci-fi, eu acho que vai ser muito legal. Ao mesmo tempo, o Gianfranco Manfredi divulgou, através do Facebook, a capa de O Procurador, faroeste, que também sai pela editora Pipoca Nanquim e tem desenhos de Pedro Mauro, né? Vocês podem ver ali, tem uma linda arte pintada e uma sinopse, olha só. Eu vou ler uma parte dela. O cavaleiro inglês James Jennings chega ao Texas a serviço do grande escritório de advocacia para o qual trabalha como procurador. O que ninguém imagina é que por trás da educação e dos modos distintos está um implacável atirador capaz de chegar às últimas consequências para proteger seus clientes. Vocês sabem que essa publicação do Gianfranco gerou uma situação engraçada, porque geralmente nós brasileiros importamos muitos gibis de fora, né? Só que esse é um caso de uma HQ que vai ser publicada primeiro no Brasil. Então ela é escrita por um italiano, né, desenhada por um desenhista, né, brasileiro, mas que trabalha muito para Bonelli. Então a galera da Itália, né, começou a comentar lá no Facebook perguntando, tá, ok, quando isso vai sair aqui na Itália, né, enfim. Aí o próprio Manfredi foi lá e respondeu que na verdade esse quadrinho até foi escrito em inglês originalmente, ele tá pronto para o mercado internacional e ele tá aguardando ofertas da Itália. Olha que legal, galera. Exclusivo. É nosso. Editor Script lança Histórias Constrangedoras do Velho Testamento. Porque Alan Moore nunca é demais, e aqui a gente está vendo uma coletânea de histórias curtas escritas pelo Neil Gaiman, Alan Moore, uma galera, né? E tem Dave Gibbons, Brian Boland, Dave McKean. Então são várias historinhas falando ali sobre o Velho Testamento. É uma coletânea que saiu originalmente ali nos anos 80. E bom, cara, primeiro, é interessante, parece legal, sim, só que surgiu uma polêmica. Basicamente os leitores apontaram que as letras que aparecem
no preview da Editora Script no Catarse não são exatamente as letras do original, né, do quadrinho em inglês. E eu sei que pode parecer meio bobo no primeiro momento, né, mas por que os leitores estão reclamando que a letra tá diferente do balão, alguma coisa assim? Então, isso é muito importante, na verdade, porque um dos poucos recursos legais que o quadrinho tem para distinguir a fala dos personagens é justamente a ideia de mexer com a fonte, né? Dependendo de como é a letra, é a entonação, é a voz original daquele personagem na história. Um problema que a gente tem no Brasil é que muita editora meio que não liga pra isso, sabe? Faz essa parte das letras meio de qualquer jeito, e o que é ruim, né, cara? Porque é meio que jogar fora um recurso dos quadrinhos. Então, é isso, né? Então eu fui atrás da Editora Script pra conversar com os caras e o que eles me disseram é que tá tudo certo. O quadrinho tá em produção, então eles devem arrumar e vai ficar a letra ali, né, bonitinha dentro do padrão do que saiu originalmente. E pra terminar a parte de rapidinhas, temos Alan Moore, Iluminações. Livro, tá? A gente pode falar de livro também nesse canal, né, gente? Sendo Alan Moore. Mas por que eu tô falando desse livro, né? Não é só porque tem o Mago das Histórias ali. Esse é um dos trabalhos mais recentes do Alan Moore e é uma coletânea de contos. Só que o legal é que um dos contos trata sobre os bastidores de uma indústria de quadrinhos. Olha aí, então, cara, isso me deixou muito curioso, né? O livro chega por gerou muita polêmica o valor de capa do livro, né? É um livro que tem acho que umas 500 e poucas páginas, mas tá, tipo, mais de 100 reais. Então é um caso, eu nunca li nenhum livro do Alan Moore, eu sempre quis ler, por exemplo, A Voz do Fogo, né? Eu nunca achei uma edição, mas é isso, eu tô bem interessado, eu vou fazer um esforço, né? O livro ele deve sair em novembro. Lembrando que tudo isso que eu comentei, tá? Tu encontra aqui na descrição do vídeo com um link, tu pode clicar e ajudar o canal. Ou tu pode fazer mais do que isso e entrar em doisquadrinhos.com, que é o melhor site para tu ficar atualizado aí de pré-venda, quadrinho com desconto. Pô, sempre antes de entrar na Amazon, entre em doisquadrinhos.com. É um site feito com uma curadoria extremamente honesta, tá? Ele não tá ali para te empurrar qualquer gibi que tá com desconto nem nada assim. E eu acho que tu vai gostar bastante, beleza? Foi muito bom te ter por aqui. Nesses dois quadrinhos de utilidade pública, né? Falamos com editoras, somos atrás de problemas, buscamos soluções. E eu acho que isso é importante, sabe? Porque, ok, é legal ter um programa que reproduz as notícias e discute e dá opinião e tal. Mas é legal também trazer matérias próprias, coisas que nascem nesse programa, discussões, e justamente usar a audiência dele pra melhorar tudo, né, cara? Então, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima, tá? Boa noite. Não esquece do like, tá? Não esquece do like. Fui, boa noite.